Oi, doutor Olá, Leonardo, bem-vindo. tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só colocar um microfone para ouvir melhor. A minha voz está boa ou eu Tá preciso botar? ótima. Não, não precisa. Eu sei que você prefere não. Eu não sei se eu chamo de você porque você é muito jovem ou se eu chamo de senhor para demonstrar o respeito que eu tenho. Não, Todo você, grande, você. enfim. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter topado. Você é muito importante, foi e continua sendo muito importante nessa minha caminhada. Seja bem-vindo, doutor Leonardo é um médico generalista de medicina integrativa, ortomolecular, chinesa, quântica, muita coisa. Então ele consegue pegar uma visão da gente como um todo, né? Entender que a gente não é só uma parte física, só uma parte ou só emocional ou só mental. Bem-vindo, doutor Leonardo. Se apresente. Além, eu sei que você tem muitas outras credenciais, além das que eu falei. Como o senhor quiser se apresentar, fique à vontade. Não, eu acho que hoje você falou muito bem. Eu não tenho muita intenção de ter muitas especializações e de me identificar nisso. Eu quero ser exatamente um generalista. Então, a Generalista, gente um já fez pouquinho de. algumas coisas na vida, na carreira, mas hoje eu acho que a melhor ideia é ser um generalista. Por mais que a vida vá levando a tratar mais alguns tipos de pacientes, lógico que cada um se identifica mais com um perfil de médico. Por isso que eu respeito muito quando um paciente vai para mim e olha, não é essa linha, ou outros. Eu acho que eu, se fosse um paciente e algum dia você, queria exatamente ver outras opiniões. Eu acho que as formações que eu tive me levaram a ter algumas opiniões que normalmente são um pouquinho diferentes da parte convencional, mas que é bastante ética, é bastante correta, Sim, gera resultado. gera. Gera bastante resultado. Hoje a gente vai conversar sobre ansiedade, né, doutor? Sobre burnout, que é uma coisa que atinge tanta gente e muita gente nem consegue identificar, nem sabe que é burnout. Muita gente chega para mim nem sabendo, me falando dos sintomas e nem sabendo dizer se é ansiedade ou se não é. Então, eu queria que você, senhor, falasse um pouco. Eu não consigo chamar de você. Falasse um pouquinho mais sobre a sua visão, assim, geral, sobre o que é a ansiedade, dar uma pincelada para o pessoal que está chegando agora nesse mundo de medicina integrativa, holística, enfim, generalista. Burnout é uma pandemia, né? Quando ansiedade, Silenciosa. vamos começar a falar com ansiedade. Uma Mas a ansiedade pandemia é uma pandemia. silenciosa, né? Quando um terço da população do mundo, do planeta, está sofrendo de ansiedade, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo, né? A gente vive um ambiente bastante tóxico, um ambiente que é muito propício tanto do ponto de vista de estímulos emocionais quanto de estímulos nutricionais. A gente vive um ambiente muito tóxico e torna o corpo um pouco mais propício a desenvolver qualquer processo. Até que em algum momento da sua vida as coisas se descompensam. Eu costumo falar que a gente sempre nasce com uma reserva, que pode ser maior ou menor. O problema é quando essa reserva já se torna menor desde a gestação. Eu acho que a gente é o que é hoje desde a nossa gestação. Então, eu falo sempre para os pacientes, para os homens ou para as mulheres, se você pretende ter um filho, tenha um equilíbrio emocional, tenha uma boa comida, porque você vai gerar um serzinho desde o do primeiro momento. Então, a gente precisa ter reserva hoje. A gente vive em um mundo onde o perfeccionismo é uma exigência, onde todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ser belo, tem que ser bem-sucedido, não pode haver cansaço, não pode haver frustração, e isso não existe, simplesmente não existe. Essa mídia aqui que a gente está falando é uma grande responsável, entendeu? O Instagram gera um mundo de muita beleza, de muito perfeccionismo, e não é. A gente tem inseguranças, tem medos, tem frustrações, tem cansaço, tem tudo. A gente muitas vezes passa uma coisa muito irreal. Então, isso é uma das coisas que a gente gosta de abordar muito e é uma das principais causas, né? A gente quer ser alguém diferente e muitas vezes não precisa. É o normal faz muito bem para todo mundo, entendeu? E quando um terço de todo o planeta começa a sofrer de crises de ansiedade, não contínuas ou não, é sinal de que tem muita coisa errada, entendeu?
O Instagram pode ser não, ele pode ser muito bom, que dissemina muito conteúdo, mas ao mesmo tempo pode ser muito tóxico. Não só o Instagram, como todas as redes sociais, as mídias, enfim, porque às vezes colocam padrões e a gente precisa, falam, né, que a gente precisa se encaixar, que tem que ser super produtivo, tem que ter o mito da... Eu acho que é um mito da superprodutividade, né, porque eu acho que ninguém aguenta isso o tempo todo, essa cobrança, a gente ter que se encaixar, e isso acaba gerando, em mim gerou muita ansiedade, acaba gerando em muitas pessoas essa pressão toda para se encaixar em todos os tipos de padrões, né? Padrão de beleza, padrão de vida social, você tem que ir lá fazer a sua faculdade e dar tudo certo de primeira, você já, enfim, já escolher direitinho, já escolher um campo que tenha um emprego super legal, que tenha a ver com você, que você ganhe bem, que tudo, tem que ser tudo perfeito, e não é, né? E a gente às vezes fica ouvindo isso e vendo as pessoas postarem, porque não é... Acho que as pessoas não acham muito legal não postar sorriso, né? Então só postam sorriso, a gente só fica vendo a vida dos outros, as pessoas sorrindo e a gente fica achando que elas estão assim o tempo todo e começa a ficar com aquele aperto no peito, pensando, meu Deus, minha vida não tá assim, e aí isso começa a virar uma bola de neve, né? Exato, é muito difícil, entendeu? A gente mudou muito o padrão nos últimos anos, nas últimas décadas. O índice de suicídio dobrou na população jovem em 10 anos, então é um ambiente muito tóxico. É uma pressão muito grande. As mídias, elas antecipam muito as coisas, muitas vezes em um momento que você não precisa ter toda essa responsabilidade, né? Eu já tive 2 burnouts na minha vida, então 2016 e 2018, em um momento que eu trabalho ainda muito, às vezes eu acho que eu vou entrar de novo, porque é uma demanda absurda, mas chegava um momento do meu dia que eu não conseguia simplesmente ter concentração em nada mais. Deixava 4, 5 horas da tarde, eu não conseguia mais ter criatividade nenhuma, e mais cansaço, sono ruim. Então, acontece com todo mundo, então é bom vivenciar um pouco dessas coisas para aprender. Isso acontece com todo mundo, inclusive com a gente. A gente é real, a gente é humano, e a gente sofre as mesmas coisas. E o sono afeta muito a qualidade de vida no geral, né? E pode ser assim, um grande, não sei se causador por si só, mas potencializador da ansiedade, né? E claro, um caminho, um atalho para o burnout, né? O sono tem que ter o ciclo, né, normal. A gente tem que ter as 3 etapas do sono, as etapas mais superficiais e as etapas mais profundas. E obrigatoriamente, independente do número de horas que a gente dorme, tem pessoas que precisam dormir mais e tem pessoas que precisam dormir menos. Isso é fisiológico. Até então, fisiológico a gente não mexe. Mas a gente tem que ter pelo menos de 4 a 6 ciclos de sono dessas 3 etapas todas as noites. A gente passa um terço da vida dormindo. E muitas vezes a gente entra no sono de forma muito mais tardia. Quando a gente acorda, fisiologicamente, a gente não está em um sono mais superficial, então acorda com aquela ressaca. Tudo é feito para ser fisiológico. Se você acorda nos mesmos horários, por isso que a gente fala que um dos modos de acertar a nossa fisiologia é acordar e dormir nos mesmos horários, que a gente se habitua a fazer aqueles 4 a 6 ciclos de sono e serem reparadores. Isso é importante, entendeu? Quando a gente começa a ser antifisiológico nesse sentido de se alimentar muito à noite, ou ter muito estresse, ou se preocupar muito à noite, você não tem que se preocupar à noite, você tem que, já que está com uma preocupação, uma questão, pensa nela 6, 7 horas da noite, não 10, 11 horas, que é o horário que vai gerar insônia. Resolva os seus problemas um pouco antes de ir para a cama. O sono é muito importante, entendeu? Ele gera todas as inflamações possíveis e ele é uma das principais causas de burnout, sim. Ele diminui muito a nossa reserva, né? Sem reserva você não consegue se adaptar a um mundo muito tóxico. Estresse a gente vai ter, não tem como viver em um mundo de conto de fadas, mas a gente tem que ter reserva para esse estresse. Eu falo sempre que a gente é uma bateria. Você não tem carga reserva. Se você consumiu ao longo do dia ou ao longo da semana, você tem que tirar o fim de semana para descansar. Senão não tem jeito, senão daqui a pouco vai pesar. Vai pesar e vai começar a complicar alguma coisa. É verdade, a gente tem que se recarregar o tanto quanto a gente se preocupa em recarregar o nosso telefone, né? O nosso telefone celular. Eu já vi isso uma vez e eu achei muito, assim, válido, porque a gente fica muito... Quando acaba a bateria do telefone, corre, porque o telefone virou nossa vida, né? Não só por causa das mídias sociais, como agenda, tudo tá no nosso telefone, e-mail. E a gente tem um cuidado para aquela bateria nunca acabar.
Só que com a nossa bateria a gente não tem esse cuidado, esse carinho, essa atenção, né? E a rotina pode ser um grande aliado um grande aliada minha, pode ser uma grande aliada para os ansiosos, né? Ter essa rotina da manhã, a rotina da noite, é uma coisa que, assim, mas pelo menos a minha experiência foi assim que eu falo aqui nos Enzis, é bom ter uma rotina, mas não aquele tipo de rotina hiper rígida que você nunca pode sair, porque senão acaba gerando mais ansiedade ainda, né? Mas a cabeça é feita de ciclos, né? Nem o humor nosso é assim. A gente não quer uma pessoa perfeita que tenha uma linearidade perfeita. A gente pode oscilar, mas são pequenas oscilações. O patológico que gera doença é você sair do prumo, você ter grandes oscilações de tudo. E isso vale também para o sono, né? Vale para o sono ou para qualquer coisa. É verdade. E doutor, o que a gente pode falar um pouquinho sobre as causas e sintomas de ansiedade? Porque assim, vem muita gente para mim me falando N sintomas que parecem não ser ansiedade, parecem não ter nada a ver, né? A gente não imagina que tem essa ligação, mas o nosso corpo todo é interligado e a nossa mente é muito potente, né? A fadiga e a ansiedade, elas andam muito juntas, né? A partir do momento que você não consegue expressar alguma coisa, você vai sobrecarregando os órgãos. Eu gosto sempre de pensar no órgão como sentimento, né? Eu sempre linko isso na minha consulta, que cada órgão tem a sua função e determinado sentimento sempre vai sobrecarregar mais ou menos um órgão. A partir do momento que há um descompasso nisso, a gente começa a produzir um problema e é que a medicina ainda é muito pobre no sentido de diagnóstico. Quando a gente se baseia só em exames laboratoriais, tudo é muito, muito pobre, né? A gente tem várias alterações neurológicas que a medicina, pelo menos até hoje, nem sonha em conseguir um diagnóstico ou um exame por imagem para saber. Mas quando começa a haver sintomas que se repetem durante meses de uma mesma patologia, a gente começa a abrir os olhos. Ou de cansaço intenso, que ele pode se expressar como uma forma de ansiedade também. Alterações intestinais podem começar a se expressar como forma de ansiedade. Sono não reparador, que é o que a gente chama de microdespertar noturno, né? Você simplesmente não faz as 3 fases do sono, só as 2 superficiais. Isso não permite a regeneração. A gente tem que ter a toalete neurológica à noite, né? É um horário muito importante para desinflamar o cérebro. Se esse cérebro vive estressado, a gente suja os receptores. Falando em um linguajar bem mais simples, mas a gente tem que ter matéria-prima para tudo, para rir, para ser feliz, para ter disposição. E cada uma dessas matérias-primas agem especificamente em um receptor. A partir do momento que você é ansioso, que você é nervoso, que você dorme mal, que você come mal, você suja esses receptores. O problema de sujar esses receptores é que aí não adianta ter matéria-prima suficiente. Ela não vai encaixar e não vai fazer o efeito que precisa fazer, entendeu? Aí é que começa a haver os descompassos neurológicos. Ou você começa a se sentir mais angustiado, porque o órgão está sofrendo mesmo, né? Existe uma síndrome chamada síndrome de Takotsubo, que é quando você tem uma grande decepção, normalmente uma grande decepção amorosa, e você desenvolve um quadro de insuficiência cardíaca grave. Você faz um ecocardiograma e tem uma insuficiência cardíaca grave que evolui ao longo de semanas. Semanas antes você estava muito bem e semanas depois você está grave, pode matar. E a medicina até hoje não consegue achar uma explicação fisiológica para isso. É simplesmente um dado. Então, tudo depende muito do meio que a gente está vivendo, né? A gente tem que aprender que tem que ter válvulas de escape. Por isso que eu sou tão a favor do exercício para regeneração, eu sou tão a favor da meditação, é uma excelente forma de começar a entender um pouquinho o nosso corpo. Eu sou muito a favor da dieta. Depois que a gente começou a fazer análise de microscópio, a gente começou a ver que o corpo é muito tóxico, assim, que coisas que a gente não vê no laboratório, a gente consegue ver no sangue. Hoje a minha visão é de que quase todas as pessoas têm parasitas no corpo, tem fungo, tem bactéria, tem vírus que ficam colonizados. Mas não é normal você ter isso no sangue? Sim, mas é que a gente vive tão estressado, tão antifisiológico, que a gente permite um meio para esses carinhas se desenvolverem e circularem. E aí não tem cérebro que desinflame, não tem cabeça que funcione, não tem concentração que fique boa com o cérebro assim, todo intoxicado. Para você ter noção da análise de microscópio, às vezes a gente acha teflon, panela de teflon, a pessoa cozinha na panela de teflon, como ela se alimenta muito mal
ela se alimenta com alimentos contendo uma quantidade absurda de conservantes, de estabilizantes, ou de muito glúten, desenvolve quadros sérios de intolerância, ela vai destruindo a parte intestinal dela. E aí ela para de ter o mecanismo de filtro, o mecanismo protetor. A partir disso, ela começa a acumular toxinas, micro-organismos e até esses pequenos fragmentos de panela. Às vezes a gente acha teflon no sangue. É algo impressionante que eu nunca pensei que eu fosse ver. É um quadrado no meio do sangue. Aí eu mostro para o paciente e falo, o que é isso aqui? Ele, não sei. O que é isso aqui? É um teflon. É um teflon. Então a gente se alimenta de forma muito tóxica, a gente dorme de forma ruim, a gente acumula muitas ansiedades. E é complicado avaliar isso só por estudo científico, porque os estudos científicos normalmente veem uma única variável, eles analisam um único fator, e esse um único fator não é a vida real, não é o que a gente vive, não é o que a gente sente. A gente é muito multifatorial, dificilmente uma pessoa que tem um quadro de ansiedade desenvolve isso por um único fator. Ele já é um corpo que está se tornando patológico, e aí acontece um fator e ele gira a chavinha. Depois que ele gerou essa cicatriz emocional, ele passa a funcionar de um modo diferente. É verdade. E o que o senhor falou, eu fiquei aqui mentalizando quanto realmente, praticamente a minha vida inteira, até começar realmente a tratar com você, foram muitos exames assim laboratoriais, de imagem, de tudo, e tudo dava dentro dos padrões. Então não tinha muita explicação o porquê aqueles sintomas que eu estava tendo. Então foi muito difícil achar algum médico que realmente conseguisse ter essa visão ali de ter algo mais profundo do que até onde esses exames laboratoriais podem ir, né? Eles são ótimos, mas ainda tem algumas carências. E falando sobre o intestino, eu tenho falado um pouco aqui sobre a importância, né, dele, sobre como ele é chamado de segundo cérebro, enfim. E as pessoas têm chegado muito assim chocadas, porque a maioria das pessoas não imagina da importância da saúde intestinal, da microbiota intestinal e do quanto isso afeta não só a nossa saúde mental, como a nossa saúde física em geral, né? O intestino tem um papel muito importante tanto na nossa imunidade, como, enfim, no corpo como um todo, né? Às vezes a gente não valoriza muito essa parte da nossa fisiologia, não valoriza a importância. É complicado porque quase todas as pessoas têm desbiose hoje, né? Se você fizer uma análise, que não é uma análise de colonoscopia, não é um exame de vídeo, mas é uma análise que às vezes a gente faz no microscópio ou no interrogatório simples. Quase todas as pessoas têm ou parasitas no corpo que não tratam de forma correta, ou comem de forma muito ruim e produzem excesso de gás, ou comem coisas que acham que são saudáveis, mas que não são. Às vezes, por influência da mídia, por propagandas, você come Sim. coisas que são muito saudáveis e não são, ou às vezes você tem quadros de intolerância que não sabe. Eu falo que hoje é muito melhor você ter uma alergia alimentar do que uma intolerância alimentar. Porque na alergia alimentar você come e passa mal na hora. Então você sabe, se eu comer esse cara, eu vou me dar mal. Na intolerância alimentar, não, você passa mal dias depois. Então você não linka os fatos e aí você continua a comer. E o principal é que, se você toma um veneninho todo dia, que no caso é um alimento ruim, você vai criar mecanismos de adaptação. Então, se você passa muito mal hoje, daqui a semanas ou meses você vai passar menos mal. O cérebro não é bobo, o corpo cria mecanismos de adaptação, mas o desequilíbrio biológico vai continuar. Então, na mucosa intestinal, que ela tem que ser extremamente espessa, que ela tem que funcionar como produtora de toda a matéria-prima para você produzir serotonina, que deixa feliz, que deixa tranquilo, para você produzir dopamina, que cuida das compulsões, né? Essa coisa da compulsão por doce, da disposição física, tem muito a ver com a dopamina. Se você tem um intestino completamente furado, a palavra é essa, furado, a gente cria furos no intestino que possibilita umas fezes que iriam passar direto para o vaso, a toxina entra. E aí você se intoxica e acabou. Porque você não produz de forma eficaz a quantidade de matéria-prima para produzir os neurotransmissores e além disso você ainda se intoxica. Aí nada funciona. Por isso que tem tantos antidepressivos usados. O Brasil é um dos recordistas, né,
no mundo em uso de antidepressivos, e às vezes eles teoricamente serviriam para sua queixa, mas eles não conseguem se encaixar, porque você é um corpo extremamente intoxicado. Intoxicado biologicamente, intoxicado emocionalmente, aí vira uma bola de neve, entendeu? A gente vive em um mundo muito complicado, com um marketing alimentar muito difícil. É algo que eu falo hoje, que a nutrição funcional está muito à frente da medicina, no sentido de prevenção e no sentido de tratamento biologicamente falando. A medicina ainda está muito pobre, normalmente quando a gente vê os pacientes se acompanhando, a lista de probióticos é fixa, ó, tome isso aqui porque isso aqui é bom, e não há uma especificidade. Muitas vezes as pessoas não precisam de um probiótico, precisam de outros tratamentos, de outras avaliações, entendeu? A gente está muito acostumado a ter protocolos, né? Eu tenho muita dificuldade de seguir protocolos. Muitas vezes eu aprendo alguma coisa e falo, ó, mas assim, desse modo é melhor, ou para esse caso. O protocolo que é doutrinado na faculdade de medicina é algo muito difícil, entendeu? É algo que normalmente não tem uma grande eficácia quando você coloca massa populacional. Cada um tem a sua particularidade, a sua intensidade, por isso que cada um é único. O tratamento tem que ser personalizado, né? Cada pessoa tem o seu jeitinho, não só personalidade, como físico também. Nem todo mundo, que todo mundo parece igual externamente, não quer dizer que lá dentro seja tudo exatamente igual, né? Tem que seguir esses padrões que os estudos colocam para realmente achar ali alguma coisa que ajude, mas isso não quer dizer que tem que ser exatamente daquele jeito para todo tipo de paciente, né? Você procurar entender ali a razão, a causa. Eu acho que muitos médicos hoje em dia procuram só medicar. Eu acho que remédio é muito bom, não sou contra, acho que tem é muito bom em alguns casos, mas o remédio ele camufla os sintomas, né? Se você não... Você pode, por exemplo, usar um remédio para camuflar os sintomas enquanto você está ali tratando a causa ou buscando a causa. Mas se você não se importa nem por procurar saber a causa, como que quer você ficar bom tomando um remédio que só está ali camuflando os sintomas, mas a causa continua ali existindo, né? E se não tratada, pode vir a causar até outros sintomas. E aí você vai tomando mais remédios que estão ali camuflando e depois, daqui a um tempo, você pode explodir em efeitos colaterais, né? Que infelizmente esses medicamentos têm. E assim, a curto prazo podem ser muito bons, né? Mas se tornar um uso crônico, um uso a longo prazo, podem ser muito prejudiciais, né, para a nossa saúde. E dificilmente esse monte de medicação vai interagir de forma perfeita. Quando a gente se baseia só em estudo científico, a gente aprende que um remédio é bom para isso. E aí você vai num especialista que dá um. Aí você vai em outro especialista que trata o estômago, que trata a perna, que trata o joelho, que trata o cérebro, e eles nos comunicam. E aí começa a baixar a imunidade, aí começa a entrar os antibióticos, que terminam de destruir a flora intestinal. Às vezes você não nasceu de um parto normal, você nasceu de cesárea, e aí você não tem uma flora intestinal já desenvolvida desde o início da infância. Aí passa a ter mais resfriados e toma mais antibiótico. Às vezes um uso excessivo de antibióticos na infância vai afetar a imunidade na vida adulta e afetar a imunidade de forma completa. Então, quando a gente fala isso, a gente também fala sobre desequilíbrio emocional. Então está tudo muito ligado, é muito complexo a gente colocar em uma formulinha como se trata a ansiedade. A ansiedade tem vários fatores, por isso que eu falo que a gente tem que ter reserva. Se você tem reserva, você consegue um mecanismo de adaptação. A gente toma uma água que é muito complicado. Se a nossa água fosse europeia, ela seria limpa com ozônio. Nossa água tem cloro, nossa água tem várias outras substâncias. A USP liberou um estudo muito legal em 2018 falando que a nossa água tem 5 mil vezes mais glifosato comparado às águas europeias. Então a gente bebe uma água com mais resíduo de agrotóxico. Isso aumenta a inflamação cerebral. E aí, de acordo com um sentimento que, se você tivesse, entre aspas, saudável, você teria um cérebro que iria inundar de serotonina depois de uma decepção, por exemplo, você que já tem um cérebro mais doente, depois de uma decepção específica, passa a desenvolver um quadro de pânico, exatamente por não ter reserva. Tá? A gente precisa ter reserva, precisa fazer as coisas básicas. A gente se preocupa muito com nomes modernos, com remédios modernos, antidepressivos modernos. Eu falo o seguinte, faz o básico,
come bem, dorme bem, faz exercício e viva em ambientes com pessoas não tóxicas. É impossível não viver do lado de pessoas tóxicas, mas você tenta selecionar um pouco das amizades, selecionar um pouco do trabalho, porque isso tudo influencia bastante, entendeu? Se você gira em uma redoma de um pouco mais de energia, você vai regenerar muito mais. Todo mundo tem um propósito, né? Muitas vezes as pessoas que criam um fator ansiedade, ou um fator depressão, ou uma fadiga importante, ainda não acharam muito propósito. E quanto mais cedo você acha esse propósito, mais você se direciona na vida. Eu acho que o segredo é, ninguém veio para o mundo sem uma função. Você sempre tem uma função. Então, ache o seu propósito que você vai se direcionar. Eu tenho a minha religião e tal, e eu acho que todo mundo tem que ter exatamente um foco. A gente não tem que ser perfeito. Eu não sou e eu não quero passar essa imagem de que eu sou perfeito, mas eu acho que eu encontrei já um pouco da minha profissão desde alguns anos atrás. Então eu acho que eu me sinto realizado quando eu chego em casa, mesmo destruído, mesmo tendo fadiga, mesmo tendo burnout, mas é um burnout feliz, porque eu acho que de algum modo a gente consegue fazer alguma influência para as pessoas. Quando a gente consegue tratar áreas de desequilíbrio que não envolvem só o uso de antidepressivo, né? A gente cria exatamente cicatrizes no corpo. E aí a gente faz alguns examezinhos malucos, você sabe como é, para ver como que essa cicatriz se influencia, e a gente tenta resetar. E tem várias técnicas não medicamentosas para isso. E são técnicas que realmente não são reconhecidas pensando em Conselho Federal de Medicina, só a hipnose, né? Mas tem tantas técnicas, tem tantos terapeutas que sabem muito mais do que a gente, que fazem trabalhos excepcionais, tem a constelação familiar, tem a terapia neural, tem tanta coisa boa que nos últimos anos vão sendo desenvolvidas, que a gente consegue tirar a pessoa do buraco sem depender de multimedicamentos. Fala, olha, faz isso, olha a língua, dá para ver trauma emocional pela língua. Ó, seu coraçãozinho está muito machucado por causa disso, daquilo. Vamos abordar de forma um pouquinho diferente, entendeu? De algum modo a gente tem que se sentir acolhido, todo mundo. Eu tenho que me sentir acolhido quando eu chego em casa ou no meu trabalho. Todo mundo precisa disso para viver. É verdade. E você me conheceu numa época que eu não estava, né, seguindo o meu propósito. Eu estava perdida num lugar que não tinha muito a ver com os meus valores. E aonde eu fui parar com isso, né? Com um transtorno de ansiedade generalizada, uma ansiedade muito grande. Meu Deus, por que eu tô aqui? Eu quero fazer alguma coisa, mas não é isso. E isso acaba afetando fisicamente a gente, né? Teve realmente um dia que o meu corpo parou. Ele falou, olha, você não tá me ouvindo, eu tô falando aqui há alguns anos, tô falando assim, então você não tá me ouvindo, então vou fazer alguma coisa pra você vai ter que me ouvir. Porque daí eu comecei a procurar e foi que eu encontrei. Eu já gostava muito dessa área, mas eu usei muito para me tratar, e me tratando eu vi os resultados e eu vi como foi bom para mim. Aí eu comecei a querer falar disso e, enfim, aí encontrei. Falei, nossa, é isso. E chegou, graças a Deus, chegou esse momento em que meus valores estão em sintonia com o meu trabalho. Isso faz realmente toda a diferença, porque eu continuo trabalhando muito, às vezes até em mais quantidade de horas, só que é o que você falou, quando a gente levanta dali, a gente pode levantar muito cansado, mas a gente não levanta com aquele peso no peito, que eu acho que é o que mais leva a gente para baixo, não é nem o peso do corpo, é o peso do peito mesmo, o peso da mente, do nosso coração, enfim, que não está ali naquele lugar que a gente está se forçando a estar para se encaixar em padrões, né? Exato. Isso produz toda uma alteração neurológica, né? Quem vive em ambiente acolhedor, crianças que vivem em ambiente acolhedor, têm um desenvolvimento neurológico muito maior. Pessoas que meditam, tem estudos muito legais mostrando isso. Estudos mostrando pessoas que meditam ao longo de 2 anos. Separa 100 pessoas, a Universidade da Califórnia fez um estudo magnífico com isso. Eles fizeram ressonâncias de pessoas que meditam e pessoas que não meditam. E eles viram que a quantidade de giros do cérebro era maior nas pessoas que meditam. O cérebro fica maior, como se fosse uma massa muscular de uma pessoa que malha. Então é você que determina qual caminho você vai seguir. Você que determina. Se você quer ver só um ponto negativo, está na hora de girar. Viva do lado de pessoas um pouco mais positivas, isso faz toda a diferença. Faça mais exercício, a capacidade anti-inflamatória, a capacidade desintoxicante, a capacidade de produzir neurotransmissor é gigantesca na atividade física e de graça, você sai na rua e vai fazer, entendeu? Mas mantenha uma linearidade. Se você faz uma boa atividade física hoje,
ela tem uma cascata metabólica que dura mais ou menos 2, 3 dias pós atividade física. Por isso que não adianta fazer uma vez só na semana. Consistência, né, doutor? Porque aí você começa a ficar mais calmo. Aí você vê que em uma mesma situação no dia a dia, que teoricamente você iria deprimir, você iria explodir, você iria ficar decepcionado, você cria uma estabilidade de humor. Você fica menos, você sofre menos com determinada situação, entendeu? Por isso que eu falo muitas vezes sobre a reserva. Às vezes a gente cria uma ansiedade tamanha, e essa é uma das principais causas de burnout. A gente tem que pensar que a gente precisa circular, nossa circulação tem que estar muito perfeita. E dependendo do quadro de estresse que a gente tem, as nossas hemácias, as células do sangue, começam a grudar umas nas outras. O nome disso é rouleau. Se elas grudam muito umas nas outras, elas diminuem muito a capacidade de liberar o oxigênio. E sem oxigênio, nada regenera muito bem. Muito menos o cérebro, que precisa de muito oxigênio. Então, quais são as estratégias para diminuir essa quantidade de rouleau? Terapia de rir, ok? Exercício físico, comer alimentos da terra. Eu gosto muito da alimentação de raízes, aipim, inhame, batata doce, batata yacon, cenoura, beterraba, coisas debaixo da terra. Se você puder, pelo menos uma vez por semana, eu sei que é mais caro, mas comer alimentos um pouco mais orgânicos, porque agrotóxicos também têm uma influência, entendeu? Uma alimentação rica em magnésio. O magnésio é o cara para isso, como efeito desacoplador dessas hemácias que estão grudadas. Quanto mais desacoplado, mais oxigênio, aí você se sente mais disposta, aí o cérebro começa a funcionar melhor, aí você sente mais concentração, fica mais feliz, com coisas básicas, entendeu? A aveia é um alimento mágico no sentido de aporte de magnésio, semente de abóbora é um alimento mágico no sentido desse aporte. Então, depende de uma série de fatores que não envolvem só antidepressivos, que não envolvem só precursores de serotonina e dopamina. Por isso que é algo tão complexo. Às vezes tem um trauma de infância que você vai ter que trabalhar, vai ter que resetar esse trauma, porque ele gerou uma série de bloqueios. Às vezes a gente quer tratar o problema principal primeiro, mas esse problema exige uma série de outras questões para serem trabalhadas antes desse problema principal. Uma questão nutricional, uma questão do sono, uma questão metabólica, uma insulina muito alta. A gente tem muita ansiedade de ir para tratar um problema. Aí eu falo, olha, não está na hora de tratar ele. Vamos mexer nessa questão. Até nos exames de terapia neural a gente fala que os desbloqueios acontecem em ordem. A gente nunca consegue desbloquear tudo de uma vez. E é assim, a gente precisa de alicerces. Quando a gente coloca um alicerce, é que as coisas começam a caminhar. Porque senão a gente acaba investindo tempo, dinheiro e esperança em um tratamento que o nosso corpo está precisando, mas ainda não está podendo receber, né? E a alimentação realmente é muito importante. Tem aquela famosa frase, né? Procure alimentos que você possa mais descascar do que desembalar, né? Alimentos, quanto mais da terra, mais naturais forem, melhor, né? E sobre o que o senhor falou da meditação, que tem que manter constância, enfim, é como se fosse você quisesse emagrecer. Você não vai achar que se você fizer uma refeição com salada, você já vai perder 10 quilos. Você não pode esperar isso também da sua saúde mental, né? Tem que ter aquela constância que vai criando a rotina, que o cérebro, o corpo inteiro vai se acostumando, e aí as coisas vão entrando no eixo, né? E é impressionante como, às vezes, a gente pega para provar como a influência emocional é muito importante. Às vezes eu faço um questionário com um paciente na primeira vez e ele fala, olha, doutor, eu sempre fui magro e eu tive um trauma importante, um falecimento de alguém e eu passei a engordar. Aí eu falo, mas você começou a comer mais depois disso? Ele, não comecei a comer mais. Simplesmente aconteceu esse trauma e eu comecei a engordar. Ou eu atendo piloto de avião, né? Tem muito piloto de avião que fala, olha, eu era magro, eu comecei a voar à noite, fazer muitos voos noturnos e comecei a engordar. Ah, mas então você passou a comer mais, eu estou muito mais cansado. Não, minha alimentação é a mesma. Simplesmente por sair do fisiológico ou por tomar uma pancada muito maior do que a que você consegue absorver. Entendeu? Então a gente tem que saber abordar, tem que saber exteriorizar um pouco disso. Isso é importante. Muitas vezes a mágoa retida. Eu já tive psoríase depois de um trauma importante familiar, de uma questão importante. Então, todo mundo tem as suas questões. É importante ser passado isso. E cada um sente em um pontinho, né? Cada um sabe onde que aperta. Era sobre comida. Porque às vezes a gente vê
um estudo falando sobre, esse alimento é muito bom, esse alimento é muito bom. Mas algo que é muito pouco falado é que um alimento comido, uma fruta comida do pé, se esse alimento fica 2, 3 dias, 5 dias numa prateleira, ele perde 30% dos nutrientes em média, com poucos dias. Uma carne também. Então a gente não tem que pensar no alimento só como alimento, e sim como o tempo de conserva que ele tem, que também o componente nutricional dele diminui muito, entendeu? Diminui o poder anti-inflamatório, mesmo pensando em alimentos saudáveis. Por isso que a gente é tão a favor de, se você tiver condição, pelo menos uma vez na semana, ou a cada 2 semanas, comer um alimento mais orgânico, porque normalmente ele é de uma agricultura mais familiar e chega na sua casa um pouquinho mais rápido, entendeu? Então, isso vale muito para a fadiga, porque esses alimentos desinflamam, esses alimentos geram um efeito anti-inflamatório muito maior. Aí você começa a perceber que, olha, eu estou mais disposto. Aí, estando mais disposto, você fica mais feliz, você faz mais exercício, você quer ter mais vontade, aí a roda começa a girar de novo. O problema é não bloquear. É um ciclo virtuoso, né? Se torna virtuoso. Exato, exato. Isso é um fator muito importante. A gente vive num momento de pandemia onde as pessoas estão muito ansiosas. Aquele centro de valorização da vida, que é aquele telefone que cuida de ansiedade, ou em tentativas de suicídio, aumentou muito o número de ligações na pandemia. Então as pessoas realmente estão mais ansiosas. Pela primeira vez na minha vida, no início da pandemia, eu não consegui dar conta dos e-mails e dos WhatsApps que eu respondo diariamente. Porque as pessoas piraram, elas falaram, o mundo vai acabar. Porque olha numa mídia extremamente complicada, extremamente desinformante, e fala, olha, o mundo vai acabar. Ele não vê E o que está acontecendo ao longo das semanas, que está piorando os quadros de ansiedade numa pandemia de coronavírus, é que ela não saber quando vai voltar a vida ao normal... A falta de controle, né? A falta de previsibilidade. O ser humano ainda não está muito bem acostumado a isso, ainda mais os ansiosos. Exato. E a chuva de informações aqui, a gente, nesse momento, está muito mais potencializada, mas com a tecnologia, né, acabou vindo, além de coisas muito positivas, essa chuva de informações de todo quanto é lado, isso acaba gerando muita ansiedade também. Tudo é energia, né? As pessoas das quais a gente nos cerca são energia, as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente lê, tudo é energia e tudo afeta a nossa energia, né? Então, a gente ficar o tempo todo vendo notícia ruim e de tragédia, que é o que infelizmente vende ainda na mídia, né? É o que vende, é o que dá dinheiro, então é o que eles mostram mais. A gente acaba gerando mais ansiedade, mais aperto no peito, ainda mais próximo da hora de dormir, que é a hora, geralmente, as pessoas chegam em casa do trabalho, vão ligar a televisão, vão ver o jornal, e não é aquele momento que o senhor falou que é tão importante de desconectar, de se reconectar consigo mesmo e se desconectar com as preocupações. Senão você acaba vendo mais preocupações que às vezes nem são suas, você acaba vendo outras pessoas e acaba se afetando por isso. E isso realmente, a energia ainda, infelizmente, é muito subvalorizada, mas eu acho que a gente já está num caminho ali de perceber realmente a importância que ela tem, né? A importância e que tudo é energia. A gente é energia, enfim, tudo. E a influência das coisas que a gente coloca dentro da gente, seja alimento, seja informação, o que for, é muito, assim, influencia muito tanto a nossa saúde mental quanto física, né? As pessoas não se falam mais, né? A tecnologia, essa informação superficial que você lê 50 títulos de notícia todos os dias, boas ou ruins, mas você não aprofunda em nada, né? Isso tudo tem um reflexo emocional na gente, porque gera um turbilhão de informações que você não consegue interpretar. Muitas dessas informações ruins, isso vai gerando uma angústia. Ou por não saber tudo, e é impossível saber tudo que surge no planeta, o número de informações e a velocidade das informações é muito maior, e aí começa a surgir o déficit de atenção, aí começa a surgir a angústia, a ansiedade. Nos últimos 10 anos aumentou em quase 20% o número de jovens que estão mais ansiosos. Isso é impossível. O Brasil é o país que tem mais ansiosos no mundo, entendeu? Então a gente vive em um mundo muito complicado, cercado de pessoas muito tóxicas, de uma televisão muito complicada, entendeu? Ninguém ensina muito componentes de educação. Em uma pandemia, uma situação muito simples seria, já que o público que evolui pior nessa doença é um público de hipertensos e diabéticos, vamos fazer uma campanha mundial
contra a hipertensão e o diabetes. Isso realmente é prevenção, isso é tratamento. Mas não existe muita manipulação, né? É uma manipulação de terror, e nesse terror de pandemia as pessoas estão cada vez mais angustiadas. E algo que é muito importante, que tem que ser levado em consideração, é que a partir do momento que você só fica em casa o dia inteiro, o seu sistema imunológico se adapta àquele ambiente. A gente precisa de ter outros agentes agressores para ter uma adaptação imunológica. Se você vive em um ambiente dentro de casa durante muitos meses, isso tem uma influência imunológica, sim. O seu sistema imunológico, entre aspas, fica um pouquinho mais bobo. A gente tem que se expor a outros ambientes para estar E além de tudo, sem essa vitamina S, né, que falam que às vezes é boa. E além de tudo também sem contato com a natureza, sem pegar sol, que é uma coisa que contribui muito o sol contribui muito para a nossa imunidade e para o funcionamento do nosso corpo como um todo, né? Muito importante. E a gente ficar trancado em casa sem sol, sem contato com a natureza, e ali fechadinho no nosso mundo, quando a gente sair, parece que diminui até as nossas defesas, né? A vitamina D tem uma influência muito, muito grande nisso, né? A gente vê a atrofia cerebral no idoso é muito maior em idosos que têm níveis mais baixos de vitamina D. Se você pegar índices de esquizofrenia, de ansiedade ou de depressão, normalmente são em pessoas que têm níveis menores de vitamina D. Por isso, tomar sol é importante, tanto do ponto de vista de matéria-prima, mesmo ele tem uma influência neurológica muito bacana. Nos pacientes esquizofrênicos que a gente atende, a gente normalmente usa doses maiores de vitamina D como estabilizante de humor, sim. E o efeito antidepressivo do sol, né? O sol é um bom antidepressivo. Olhar para o sol, estar perto do sol, ver o sol, faz a gente olhar para cima. Quando a gente olha para baixo, a gente tem uma tendência a deprimir mais. Quando a gente olha para cima, incondicionalmente a gente se sente um pouco mais feliz. Então até a própria postura de olhar em linha reta e não olhar para baixo é o que o deprimido faz, é o que o ansioso fica fazendo muito. É verdade, existem muitos estudos, né, que falam sobre a gente olhar para o sol, que é o conhecido sun gazing, né, em inglês, esse termo, e como ele influencia, né, como o sol, e infelizmente ele foi tão demonizado pela mídia como um todo, né, pela sociedade médica do passado e alguns que ainda continuam replicando esse conhecimento. Aí tem muita gente com medo de pegar sol, né, que acha que sol faz mal, que tem que evitar ao máximo, né? Isso são prós e contras, né? Se você pensar unicamente na pele, ok, um ponto de vista dermatológico, mas dá para seguir as duas linhas, dá para você proteger uma pele do sol, diga. Não, eu ia falar só que o equilíbrio é tudo, né? Não é só você ficar o dia inteiro ali sem proteção nenhuma, no sol o dia inteiro, pegando sol todo dia. Nem 8, nem 80, né? Exato, entendeu? Até porque não tem como, a gente tem várias atividades na vida. E é interessante você mesclar. Um fator que ajuda muito na ansiedade é de variar o seu dia a dia, não fazer exatamente as mesmas coisas. Então, até para uma idosa que está começando a ter uma atrofia cerebral, que está começando a ficar um pouco mais ansiosa, uma conduta que normalmente se faz vai fazer palavra cruzada. Não, vai fazer palavra cruzada um dia, no outro dia você vai caminhar. No outro dia você vai ver um filme, no outro dia variar também. A gente precisa de variação para gerar uma cascata metabólica melhor, para se sentir um pouco menos angustiado. Né? É verdade. Muitas variáveis. É algo bastante complexo que dificilmente vai ter uma linha de tratamento padronizada, né? Não dá, é impossível encaixar, impossível. E doutor, o senhor poderia, eu sei, é verdade o que o senhor acabou de falar, é personalizado, enfim, depende de cada caso, cada um tem suas causas, né? Mas você teria alguma dica que poderia dar para que as pessoas que estão em casa agora, que pudessem colocar alguma coisa em prática para ajudar a tentar aliviar um pouquinho esses sintomas que são tão sufocantes, alguma coisa assim... O que eu orientaria? Em primeiro lugar, veja a sua comida. Se você come um excesso absurdo de carboidrato, se você tem uma compulsão muito grande por doce, começa a rever, começa a trocar por carboidratos mais complexos. Daí a importância das raízes, entendeu? Procurar um equilíbrio nutricional é um dos primeiros fatores para controlar um pouco da ansiedade.
O problema é que muitas vezes a ansiedade é muito maior e ela é que gera o desequilíbrio nutricional. Então a gente vai ter que ter vários pilares. O primeiro é exercício físico. Tenta, de algum modo, sair da inércia. E mesmo sem um acompanhamento perfeito, dentro da limitação de cada um, você pode até fazer dentro de casa, mas faça atividade física de forma constante. Isso é importante, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, na intensidade que cada um puder. Isso é um excelente modo. A gente percebe que, se você avaliar por localização, pessoas que moram próximas a praças ou parques são menos ansiosas, entendeu? Então há uma relação íntima entre a atividade física e a ansiedade. Segundo, tente fazer uma alimentação menos tóxica, porque realmente isso tem uma influência muito grande nesse sentido. Você não vai produzir uma quantidade suficiente de neurotransmissores. E o terceiro, pensando especificamente no emocional, o emocional normalmente tem um nome e um sobrenome de quem ocasionou aquele trauma. É muito comum haver o trauma e a partir disso você desenvolveu pânico ou uma fadiga. Isso tem que ser abordado especificamente. E aí tem várias estratégias. Eu uso muito a terapia neural, às vezes a hipnose. Tem terapeutas que fazem trabalhos brilhantes, tem a constelação familiar, mas procure acompanhamento. E esse acompanhamento pode ser de graça. O Centro de Valorização da Vida é um telefone de graça que você pode ligar em qualquer momento. Procure um acompanhamento psicológico, mas é importante ter uma linha de raciocínio. Às vezes a gente se perde na cabeça e só passa a pensar coisas ruins. E aí começa a ter ansiedade, começa a ter fadiga e o corpo colapsa. E é um colapso que, na maioria das vezes, não produz grandes alterações laboratoriais, por isso demora tanto a ser abordado de forma correta. Então, se tem um grande aliado, que é um grande parceiro nosso, são os terapeutas, são os psicólogos, são os psiquiatras, porque eles são muito aliados, eles ajudam muito a dar um direcionamento, a você voltar a ter um propósito de vida, né? Você tem que ter um propósito. Se a sua vida não tem um direcionamento, um propósito, não fique achando que você não tem. Você só não achou, entendeu? Então, o quanto antes você acha, as coisas se endireitam muito mais. Todo mundo tem o seu, eu não tenho dúvida disso. É porque alguns foram para rumos diferentes ou tomaram pancadas muito grandes na vida adulta, na infância, e cresceram em um modo muito antifisiológico. Mas ache o seu propósito. A partir do momento que você acha o seu propósito, as coisas começam a caminhar. Você nota que a ansiedade está muito menor, você nota que o cansaço está muito menor, entendeu? Que tudo começa a entrar nos eixos. É verdade, é muito verdade. A gente pode partir agora para as perguntas, porque a gente tem 10 minutinhos para terminar, né? Porque senão o Instagram não deixa salvar. Enfim, eu queria deixar essa live salva, porque tem muito conteúdo nela. A Jais Leitura perguntou: dá para tratar uma depressão sem remédio, só com controle de ansiedade e suplementação? Dá. Depende muito de qual que é a origem dessa depressão e do quão enraizado ela está em você. Mas sim, é muito possível tratar com estratégias básicas do dia a dia, que é exercício, boa dieta, entendeu? E tentar abordar, eu às vezes tenho que passar antidepressivo sim, mas como eu gosto muito da linha da terapia neural, de outras linhas, eu tento abordar o bloqueio, avaliando, a gente avalia a língua do paciente, que ela fala muito de como está o fisiológico. Então, avaliando a língua, você sabe mais ou menos como que está o terreno biológico, como que está o órgão. E aí existem estratégias para tratar o órgão, que não envolvem especificamente o uso de antidepressivos, mas dá sim. Na realidade, na maioria das vezes, eu não abordo com o uso de antidepressivos, né? Existem várias outras linhas para tratar. Sim, deixa eu ver o nome dele aqui. Adriano, é verdade. Ele falou: encontrar o seu propósito é curar-se. E é muito verdade, né? O Aleleo, sumiu. Assunção está perguntando se a hipnose mal feita pode causar algum dano ou risco. Pode sim, porque se você estiver muito desequilibrado, às vezes não é hora de mexer tão profundo naquele assunto. Lembra que eu falei sobre o problema tem ordens para se resolver. Então, se você for com muita sede ao pote ao problema principal, mas o corpo estiver muito desequilibrado, essa hipnose pode gerar um bloqueio ainda pior, pode gerar uma piora dessa depressão ou dessa ansiedade. Então, tem que haver uma sensibilidade bem grande para saber qual vai ser a ordem dos problemas. Existem várias estratégias para isso, entendeu? Mas a gente tem que criar alicerce para depois mexer na ferida principal. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado na hipnose, sim. Hipnose não é algo simples, não. É algo que mexe com coisas que muitas vezes estariam
embaixo do tapete, embaixo da poeira, e rever essas coisas em um momento de desequilíbrio pode ser complicado. Sim. A Anali Rio 1 falou, meu psiquiatra não conversou, só passou o remédio. E conversar é tão importante, né? Justamente para entender ali a forma única de que cada um tem de ser, de pensar, enfim, né? A Lilian Vasco perguntou, tem um amigo que faz tratamento para TAG, como posso ajudar? Depende da origem, né? Para você ter noção como o processo é amplo, tem gente que passa a desenvolver TAG por até poluição eletromagnética, então vive em ambientes com torres, perto de torres, e isso gera alteração neurológica. Mas uma das principais causas de TAG é esse ambiente de múltiplas informações, né? Da internet, da TV, de não sei, de tudo ao mesmo tempo. Isso normalmente gera angústia e gera muita alteração neurológica. Então, ter um direcionamento sobre isso, passar a ter uma linearidade de raciocínio do seu dia a dia mesmo, não se expor a tantos estímulos, seria o básico. Assim, filtrar, né? E atividade física. E para ela que está tentando ajudar um amigo, eu falaria, né? Respeitar e procurar entender, porque as pessoas, quando não estão passando por isso, às vezes, por mais que tentem, muitas vezes não conseguem se colocar ali no lugar. Então, se chegar ali num ponto que talvez você não consiga compreender, não procurar compreender, só procurar respeitar e assim amparar ao máximo, né? Para que ele se sinta ali valorizado, compreendido, enfim, que ele se sinta visto, porque muitas vezes ele só se sente como se as pessoas estivessem realmente só jogando aquele padrão na gente, ou vai ver uma vitrine, você vai ficar bem, vai não sei o que, vai. Você tem tanta coisa, você não devia estar assim, você devia ser grato por tudo que você tem, enfim. Acho que valorizar é muito, muito importante, né? Você respeitar a outra pessoa. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer. A Nath Caetano perguntou, estou infectada pela Covid-19, meus sintomas são leves, saturação ok, mas a ansiedade está acabando comigo. Me dá falta de ar, aperto no peito, não aguento mais ficar dentro do quarto. O que fazer? Isso é complicado, né? A Covid é uma doença muito cruel, porque ela exige que você fique em isolamento. E é muito, muito cruel, né? O que eu acho? Tente manter contato com outras pessoas, mesmo que seja por vídeo. Isso vai ajudar muito a diminuir um pouco da ansiedade. Já que você não consegue fazer exercício, a gente opta muitas vezes por homeopatia. A homeopatia tem ajudado muito nesse sentido para diminuir a ansiedade e até para a melhora da imunidade nesse momento. Então isso normalmente é uma boa estratégia, uma estratégia de efeito rápido, entendeu? Mas já que nesse momento você está fechado em um ambiente porque precisa do isolamento, filmes de comédia, filmes relaxantes, isso ajuda muito nesse sentido. Tá? Mas vai passar... Nesse momento, vai, se Deus quiser. E nesse momento a tecnologia está aí para ser aliada, né? Tanto aí com chamadas de vídeo com pessoas que te fazem bem, seja amigos, seja familiares, ou vendo filmes, como o senhor falou, coisas leves, né? Acima de tudo, coisas leves e que tirem sua atenção desse peso que está na sua cabeça, né? A Sara de Mello perguntou, qual a sua opinião sobre 5-HTP para TAG? 5-HTP é a matéria-prima que a gente usa para produzir serotonina, né? Então depende de vários aspectos. Deixa eu citar um, por exemplo. Se você come uma alimentação com muito conservante, se você tem uma intolerância a glúten, você inibe a enzima que absorve o triptofano, que transforma o triptofano na matéria-prima que ele precisa ser para produzir serotonina. Então, dar o 5-HTP simplesmente é algo que pode funcionar para algumas pessoas e pode não funcionar para outras, entendeu? Eu gosto muito do alimento com 5-HTP. Banana tem muito 5-HTP, então ele é um bom alimento, pode ser um grande auxiliar, desde que não seja muito, porque também é muito calórico, não é nada muito, mas em geral o 5-HTP é uma substância interessante sim. Ela pode não resolver para todas as pessoas, ela pode não te tirar de um quadro de ansiedade generalizada, mas ele é uma das principais matérias-primas para produzir a serotonina que a gente precisa para acalmar. Tem uma chuva de perguntas, mas infelizmente não vai dar tempo de responder tudo, porque eu quero muito deixar essa live salva. Mas eu só queria falar aqui com duas pessoas que eu vi. Ai, cadê? Aqui, a Fabiola Faturi falou, comprar tira minha ansiedade. E eu já passei por isso também, só que eu acho que não tira, né? Camufla. Depois, pelo menos em mim, ela voltava muito pior.
voltava com aquela culpa de ter, enfim, e depois as coisas que tinha comprado não faziam sentido para mim. Uma válvula de escape não muito saudável, né? É só uma válvula de escape, não vai tratar a ansiedade, vai gerar mais angústia porque houve muito gasto, então isso não resolve. Realmente é como doce, é uma válvula de escape que dá um momento de prazer, dá segundos de dopamina e que depois volta tudo ao normal. Exatamente. Lu, se Deus quiser sim, vai ficar salva. Se o Instagram permitir, vai sim. A Nath Caetano falou, meu momento mais feliz é quando tem live para me distrair. Muito obrigada pela resposta. Obrigada por você estar aqui com a gente, né, Nath? Doutor, muito obrigada. Eu queria muito, tem muitas mais perguntas, só que eu preciso salvar. Faltam menos de 2 minutinhos para a gente finalizar para o Instagram deixar a gente salvar, se Deus quiser. Então, muito, muito obrigada por ter se disposto a ficar aqui 1 hora com a gente, conversando com essa chuva de conhecimento, de compreensão, enfim, obrigada. Foi um prazer, entendeu? Eu acho que é sempre bom ajudar, falar de temas pertinentes, entendeu? Se de algum modo a gente puder passar alguma informação que ajude as pessoas, eu fico feliz, eu fico achando que a gente está no caminho certo. É verdade. Obrigada, gente, por ter assistido, por estarem aqui fazendo as perguntinhas. Se alguém não tiver sido respondido, pode mandar no direct, que qualquer coisa eu respondo, ou encaminho para o Dr. Leonardo, se for algo direto para ele. Fiquem com Deus. Muito obrigada, doutor. Fique com Deus aí, que esteja tudo bem na sua casa. Obrigada pela presença, sua principalmente, e de todo mundo aqui. Obrigada. Até a próxima, gente. Até logo, doutora. Até logo. Obrigada. Tchau.